O peixe, por um instante, contemplou-nos como se quisesse entender o que falávamos e afastou-se de nós. Em face disso, reiniciamos a caminhada. Atafon detivera-se ouvindo as explicações de Orcus, que para ele, por certo, seriam infinitamente elementares, mas não demonstrou o menor menosprezo. Sério como o diretor de um estabelecimento educacional que assiste à aula de um professor, jamais sorriria do interesse de um aluno, embora inferior como eu. Agradeci intimamente a imensa bondade com que aqueles seres excepcionais me conduziam. Estava tão distante da superfície quanto o homem da pedra lascada estaria da idade moderna. Tudo o que via, com certeza, teria me enlouquecido se não estivesse sob a tutela daqueles seres. Reino insondável, profundamente fantástico, abalava-me intensamente as concepções mais ousadas. Era verdade que Dante, o notável poeta florentino, médium extraordinário, também relatara aspectos do interior da Terra e de algumas zonas acima da superfície ou mesmo no ambiente atmosférico terrestre. Uma coisa, porém, era ler Dante e outra, ver o que eu estava vendo. Apenas ao recordar-me dele, sentia-me constranger o coração, lembrando-me do que sofrera entre os homens após retornar do inferno. O que me aguardaria a mim? Peixes e homens, espíritos e anjos, tudo agora se confundia em minha mente, como se o mundo da fábula se instalasse no interior de minha alma. Estaria sonhando ou estaria louco? Avançamos massa dentro, às vezes com facilidade, outras de maneira arrastada, difícil. A respiração nem sempre era normal. Por toda parte, a vida palpitante ou a estagnação da vida. Seres desconformes singravam a gelatina indiferentes à nossa presença. Todavia, sob o impulso daquela força que nos conduzira para baixo, marchávamos. Súbito, Atafon fez ligeiro estacato e avisou-nos: aqui defrontaremos poderoso vigilante dos dragões, que por certo nos interpelará. Não se preocupem, que tudo correrá de acordo com a vontade divina. De fato, ainda bem não acabara o espírito de falar, e como se saísse de uma caverna aberta na gelatina, surgiu-nos de improviso a figura absurda, mas real, de um verdadeiro Netuno. Tridente na destra, barbas longas e fisionomia de certa maneira até simpática. Notei, porém, que da cintura para baixo era absolutamente peixe. Nadou em nossa direção e a uma distância de uns 3 metros, após descrever um círculo próprio de seres aquáticos, observou-nos detidamente. Parados, silenciosos, aguardávamos sua manifestação sob o olhar amorável de Atafon. Que desejais nos domínios dos dragões, fiscal do cordeiro? Falou o estranho Netuno com voz indescritível. Observei que as interpelações dos servos dos dragões eram sempre vazadas em termos semelhantes. E por mais esquisito que pareça, só nesse momento notei que o anão estava ausente, o anão que nos acompanhava. Nada perguntei, atento às recomendações de Atafon, e concluí que não pudera penetrar a gelatina aquosa. Atafon, com simplicidade e compreensão, esclareceu: recebi a incumbência das potências a que obedeço de fazer uma viagem de estudos no seio das regiões sabiamente administradas pelos dragões. Tenho a permissão deles.
O estranho Netuno pareceu meditar. Depois ameaçou. Está bem. Contanto que não se esqueça que tenho as minhas ordens, milhares de servos prontos a me obedecerem e que em alguns instantes poderiam destruí-los. Ficam, pois, proibidos de tentar aprisionar e conduzir para a superfície qualquer de nossos tutelados. Aprisionar? Como? Pensei instintivamente. Não estavam eles, isto sim, escravizados e aprisionados na forma? Percebendo minha mentalização intempestiva, Orcus fez-me um gesto de silêncio, ao mesmo tempo que esclarecia de modo imperceptível. Eles creem que nós aprisionamos os seres livres na superfície. Para nós, libertarmos seria o termo exato. Não entendem assim. Creem firmemente que isto é que é a liberdade. Permaneci absolutamente imóvel e estático ante esse terrível conceito. Era a inversão de todos os valores. Para eles, os aleijões da forma eram uma glória. Atafon agradeceu e surpreendentemente solicitou-lhe: não poderíamos descansar um pouco em seu ambiente de trabalho? Uma cacetada na cabeça do Netuno não lhe teria sido o maior golpe. Surpreso, fez um gesto de assentimento e nós o acompanhamos. Era veloz, mas teve a gentileza, talvez inexplicável, de comboiar-nos. Tive a impressão que, vendo-nos caminhar enquanto que ele nadava, um sorriso de superioridade bailava-lhe nos lábios. Evidentemente, certo de que a locomoção fácil naquele ambiente gelatinoso lhe dava uma posição superior à nossa, esquecido de que dificilmente se movimentaria em meio diferente enquanto estivesse escravo da forma degenerada.